E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, um detalhe na fuga do Rudá causará uma verdadeira reviravolta e destruirá o Molina e a Mércia de uma vez por todas. Isso porque assim que estiver do lado de fora, o Rudá receberá um malote cheio de dinheiro e não pensará duas vezes em seguir a Mércia, a fim de finalmente ficar cara a cara com Molina. Na posse de um revólver, o Rudá invadirá o iate e fará o casal de vilões de refém, exigindo 10 milhões em troca da vida deles. O Molina fingirá aceitar e assim que se aproveitar de um descuido do Rudá, partirá para cima dele, entrando em luta corporal. O revólver cairá da mão do Rudá e a Mércia rapidamente o pegará, mirando para os dois, que estarão se rolando no chão. Em um impulso, a Mércia disparará, mas quem ela acertará deixará o público assustado. Agora, antes de continuar, já deixe seu like no vídeo, se você gostaria que o Rudá se vingasse da Mércia e do Molina, após a sua fuga da cadeia. Tudo poderá acontecer, assim que o Rudá não acreditar que escapou da prisão. Ele puxará um pouco de ar frio, sentindo o gosto da liberdade, misturado ao peso do que precisava fazer. Edinho, ao lado dele, ficará observando o amigo com um olhar firme, mas cheio de cumplicidade. "Agora é contigo, rapaz", dirá o Edinho. "Eu e os caras demos o nosso jeito, mas você tem um acerto de contas maior, com Molina." O Caiçara cerrará os punhos, sentindo a raiva ferver. "Eu sei, mano, pode deixar", responderá, a voz carregada de rancor. "Se eu tô aqui hoje, se eu passei metade da minha vida fugindo por algo que eu não fiz, foi por causa dele. Esse desgramado tirou tudo de mim. Mas não vai mais tirar nada. Ele não vai." Edinho dará um passo à frente e segurará o ombro do amigo com força. "Então faz o que tem que fazer, Rudá. Não é só por você, é por mim. Por cada um que teve o destino ferrado por aquele infeliz." Os dois se olharão nos olhos, e Rudá então apertará a mão de Edinho, selando um compromisso muito maior do que palavras. "Eu vou vingar a alma de cada um", prometerá, sem hesitação. "O Molina não vai sair dessa inteiro." Edinho soltará um riso curto e satisfeito. Em seguida, ele pegará uma mala preta e a jogará contra o peito de Rudá. O Caiçara, surpreso, segurará o objeto e o abrirá rapidamente. Os seus olhos se arregalarão ao ver o que estava ali dentro. Será muitas notas em dólares. "Mas que é isso aqui, Edinho?" questionará o Caiçara. "É a minha parte que a gente conseguiu lá dentro", responderá o bandido, dando de ombros. "Dinheiro sujo, mas que serve pra coisa boa. Usa isso pra se mexer, pra comprar o que precisar. Um homem sem nada nas mãos é um homem na cova, Rudá." O Caiçara respirará fundo, fechando a mala com um estalo. Valeu mesmo, irmão. Eu não esqueço o que você fez por mim", responderá. "Mete o pé, o tempo tá correndo, e esse filho da mãe não vai esperar pra sempre", responderá o Edinho. Sem perder mais um segundo, o Rudá guardará a mala e correrá até uma velha oficina abandonada. Poucos minutos depois, ele surgirá pilotando uma moto velha.
o motor roncando alto na estrada escura. Com a roupa suja e a determinação queimando no olhar, ele apertará o guidão e avançará sem medo. Ele já tinha o endereço e saberia exatamente onde o Molina estava. Enquanto isso acontece, a Filipa estará sentada diante do delegado. Ela mantinha os olhos baixos, as mãos trêmulas, repousando sobre o colo. O silêncio pesava sobre a sala, até que ela finalmente erguesse o olhar e soltasse um longo suspiro. Eu tô cansada de fugir, confessará, a voz carregada de culpa. Eu acabei a fazer muita coisa errada, mas essa foi o pior de todas. Eu ajudei a colocar o pai do meu filho na cadeia, por um crime que ele realmente nunca cometeu. É tudo por culpa do Mavi. O delegado cruzará os braços atento. Pode começar do início, Filipa? Eu preciso saber exatamente o que aconteceu. Ela então respirará fundo, tentando manter a calma. O Mavi, ele me convenceu de que eu precisava sumir. Ele disse que ia me ajudar a desaparecer e a fugir com uma nova identidade. E eu aceitei. Eu acabei a falsificar documentos, eu criei provas falsas e fiz todo mundo acreditar que eu tinha falecido. Mas foi tudo um grande teatro. Revelará sentindo a garganta seca. O delegado estreitará os olhos. Então você forjou seu próprio falecimento? Sim. Assentirá, engolindo em seco. Eu acabei a fazer isso porque eu achei que era a única saída. Ela fechará os olhos por um instante, tentando conter as lágrimas. Mas elas acabarão escorrendo. Eu sou um lixo. Sussurrará. Eu não só destruí a vida do Rudá, eu destruí a minha também. E tudo por causa do Mavi. O delegado analisará cada palavra com atenção. Então pegará um bloco de anotações e começará a registrar o depoimento. Filipa, você entende que está confessando crime sério, certo? Fraude, falsidade ideológica, obstrução de justiça. Tem noção das consequências disso? Questionará o delegado. Eu tenho, doutora. Dirá ela determinada. E eu estou pronta para pagar pelo que eu fiz. Só quero que eu rodasse inocentado. O delegado soltará um suspiro pesado antes de pegar o rádio. Registrem a confissão oficial. A partir de agora, a Filipa está sob prisão. 2 policiais entrarão na sala e um deles se aproximará, colocando as algemas nos pulsos dela. A Filipa não resistirá. Ela apenas baixará a cabeça, sentindo o peso de sua decisão. No entanto, ao invés de ordenar que a levassem imediatamente, o delegado pegará um envelope e o estenderá a ela. Antes de ir, eu quero que leia isso. Filipa franzirá a testa, hesitante, mas pegará o papel com as mãos trêmulas. Ao abrir e ler as primeiras linhas, seu rosto perderá toda a cor. Seus olhos se arregalarão e, em segundos, as lágrimas começarão a cair descontroladamente. Isso não é justo. Isso não pode ser real. Gritará ela, a voz já embargada de puro desespero. Os policiais trocarão olhares tensos, já se preparando para segurá-la. Por favor, isso não, por favor, não! Insistirá Filipa, começando a se debater. O delegado impassível apenas observará, enquanto ela perdia o controle. Essa é a sua sentença, Filipa. Você queria pagar pelo que fez e agora vai pagar. Os policiais precisarão segurá-la com firmeza, quando Filipa começar a se debater violentamente. Eu peço, por favor, me escutem. Eu me arrependi, eu contei a verdade. Não façam isso comigo.
O desespero tomará conta da jovem e seu corpo começará a tremer descontroladamente. Os policiais a arrastarão para fora da sala enquanto ela gritava. A Filipa não parava de implorar. Sua voz se misturava ao eco frio dos corredores da delegacia. Horas depois, já no corredor da delegacia, ela finalmente cederá, deixando seu corpo relaxar contra os policiais que a segurarão. As lágrimas de Filipa continuarão escorrendo por seu rosto, mas seu olhar ficará vazio e distante. Será nesse momento que a Viola surgirá no local. O seu rosto carregado de preocupação ao ver o estado deplorável em que a Filipa se encontrava. "Ei, soltem ela!" pedirá se aproximando. "Ela não vai fugir." Os policiais hesitarão por um instante, mas ao verem que a Filipa não teria mais forças para reagir, eles afrouxarão a pressão sobre os seus braços. Assim que estiver livre, a jovem desabará sobre a Viola, soluçando contra o seu ombro. "Eu arruinei tudo, Viola! Eu arruinei tudo!" Chorará nos braços da Viola, apertando a chefe com força. "O Rudá, ele passou o tempo preso por minha culpa e eu vou responder o processo em liberdade." A Viola segurará firme, mantendo o tom sereno. "Filipa, você se arrependeu. Você contou a verdade. Isso já é um passo enorme." Dirá, passando a mão nos cabelos da jovem. "Porém, isso tudo não é o suficiente." Dirá a Filipa. Seu rosto estará vermelho e molhado. Eu sinto que nada disso vai mudar o que eu fiz. Nada vai apagar o que Rudá passou. Eu dormi em cama quente, enquanto ele definhava naquela cadeia fria. Eu simplesmente vivi, Viola, enquanto ele era caçado feito um animal. Eu não mereço isso. Eu não mereço, Viola." A Viola respirará fundo, segurando o rosto da jovem com delicadeza. "Mas você, Filipa, você foi manipulada. Você não tinha ideia do que realmente estava fazendo. O Mavi, ele usou você. Ele jogou com os seus medos. Ele te convenceu de que essa era a única saída. Mas agora acabou. O Rudá, ele vai ser inocentado. E você confessou agora. Agora a justiça vai ser feita e vida que segue, cara." Mas antes que a Filipa possa responder, o delegado irá se aproximar das duas. Ele estará sério. "Mas tem uma coisa que vocês precisam saber." Viola e Filipa se virarão imediatamente para encará-lo, os olhos ansiosos. "O que foi?" questionará a chefe. O delegado soltará um suspiro pesado antes de responder. "Quando a gente foi observar as celas, nós percebemos que o Rudá fugiu." Aquelas palavras pairarão no ar por um instante, antes de Filipa sentir as pernas fraquejarem. Não é possível." Sussurrará com a voz trêmula. "Isso não pode estar acontecendo." A Viola arregalará os olhos. "Mas como? Como?" O delegado balançará a cabeça. "A soltura dele já estava sendo providenciada, mas ele fugiu junto com outros detentos, antes que a gente pudesse fazer alguma coisa, e agora ele está foragido." O pânico tomará conta de Filipa, que levará as mãos à boca, sentindo-se ainda pior do que antes. "Ai, meu Deus, não, ele fugiu porque achou que ninguém ia acreditar nele. Ele achou que nunca teria justiça." "Bom, nós montamos uma força-tarefa para encontrar o Rudá. As equipes já estão nas ruas, nas rodovias e nos portos, todos à procura dele. Ele não pode ter ido muito longe." Dirá o oficial. Filipa olhará para Viola, o medo estampado em seu rosto.
A gente precisa encontrar ele antes da polícia. Viola assentirá determinada. Senão ele pode acabar se afundando ainda mais. Enquanto isso, o motor da moto de Rudá roncará alto contra o silêncio da madrugada. Ele já estava próximo ao pier e seu coração pulsará forte. Será ali que a sua vingança começará. O barco de Molina balançará suavemente sobre as águas escuras. As luzes acesas indicarão que o vilão ainda estará lá dentro. Então Caissara não irá hesitar. Com a sua agilidade, ele descerá da moto e se esgueirará pelas sombras, se movendo com precisão até encontrar uma entrada lateral. O barulho do mar encobrirá qualquer ruído que ele pudesse fazer, tornando a sua aproximação ainda mais furtiva. Rudá entrará no barco sem ser notado. A respiração estará controlada, os olhos atentos. No fundo, Molina estará sentada em um sofá de couro, com um copo de uísque na mão e uma expressão satisfeita no rosto. Ele então estará mexendo no celular distraído, sem sequer imaginar que estava prestes a ser rendido. Com um movimento rápido, o Rudá se aproximará e puxará Molina pelas costas, segurando firme um canivete contra a garganta do vilão. Nesse momento, o copo de uísque cairá no chão se espatifando. Molina arregalará os olhos, sentindo o fio da lâmina em seu pescoço. A festa acabou, seu desgramado. Rosnará Rudá, apertando o punho. Molina tentará se soltar, mas Rudá o segurará com ainda mais força. Que coisa é essa? Molina cuspirá as palavras, o tom cheio de fúria e incredulidade. Como você me achou, rapazinho? O Caissara soltará uma risada amarga. Eu sempre soube que rato não sabe se esconder direito, né, Molina? Sussurrará no ouvido do vilão. Agora, quem sabe a gente não acerta as contas. O Molina respirará fundo, tentando manter a postura. Calma lá, amigão. Vamos negociar, Rudá. Começará ele, a voz tentando soar serena. 10 milhões. Eu te dou 10 milhões pra você sumir da minha frente e nunca mais me procurar. Rudá apertará ainda mais a lâmina contra o pescoço de Molina, sentindo o vilão engolir em seco. Furada. 10 milhões, é? 10 milhões, Molina. Repetirá o Caissara, soltando uma risada seca. 10 milhões é pouco perto do preço que a tua alma tem. Molina gelará. O olhar de Rudá não terá hesitação e nem medo. Será de puro ódio. Então o que você quer? Molina tentará se recompor. Rudá irá empurrar ele contra a mesa de vidro da cabine, fazendo ele tropeçar. Eu só quero sentir o gostinho de destruir você, responderá com a voz carregada de rancor. Eu quero te ver sem saída, Molina, sem poder comprar mais ninguém, sem pra onde correr. E depois disso, eu te jogo no mar, porque é aí que você merece apodrecer. Molina regalará os olhos, percebendo que dessa vez estava realmente encurralado. Mas ele não será do tipo que aceitará ser vencido tão facilmente. Você tá cometendo um erro, garoto. Molina rosnará, seus olhos faiscando. Se você me fazer qualquer coisa, vai virar um criminoso de verdade. Vai ser caçado como um animal. Rudá apenas dará de ombros e não ligará para o que Molina falou. Peraí, deixa eu lembrar. Você já fez isso comigo antes, né? Não faz diferença.
Os dois então se encararão por um momento, o silêncio carregado de tensão. E será então que Molina verá a sua oportunidade. Com um movimento brusco, o vilão girará o corpo e acertará um soco no estômago de Rudá, que cambaleará para trás. O canivete cairá no chão e Molina aproveitará para avançar, se jogando sobre o caiçara. Os dois cairão no chão da cabine, rolando em um embate feroz. Punhos voarão, os corpos se chocarão contra os móveis. Molina tentará pegar a arma que estava na mesa, mas o Rudá será mais rápido e puxará pelo colarinho, jogando ele contra a parede. Será uma luta brutal. Você não vai sair dessa! Molina gritará, tentando se desvencilhar. Enquanto a briga acontecia, o Mavi estará sentado no escritório da cobertura, as luzes da cidade piscando do lado de fora da janela. A noite parecerá silenciosa, mas dentro dele uma tempestade estava acontecendo. Seu celular vibrará sobre a mesa e ele pegará o aparelho sem muita pressa. Assim que os olhos pousarem na tela, sua expressão mudará instantaneamente. Será uma notificação oficial que aparecerá diante de seus olhos. Compadeça a delegacia imediatamente. Ordem de prisão preventiva expedida. Seu coração então disparará. As mãos apertarão o celular com força e, sem aviso, ele o arremessará contra a parede. O celular se estraçalhará no impacto, mas isso não será suficiente para aliviar a fúria que ele sentia. Não, isso não pode ser. Não, não. Rugirá Mavi, sua expressão descompassada. Já fora de si, ele começará a derrubar tudo que estiver sobre a mesa. Papéis voarão, objetos de decoração quebrando no chão. Ele avançará até a estante e puxará os livros com força, arremessando-os sem rumo. A raiva, o medo e a frustração estará se misturando dentro dele como um verdadeiro veneno. A Mércia, que estava no andar de baixo, ouvirá tudo. E correndo, ela subirá para entender o que estava acontecendo. Seu coração já acelerado. Quando ela abrir a porta do escritório e se deparar com a cena de destruição, ela arregalará os olhos. Ei, Mavi, o que está acontecendo aqui? Exclamará, correndo até ele. O hacker passará as mãos pelo rosto, os olhos vermelhos de fúria. Eu fui um idiota, mãe. Completamente um idiota. Dirá ele, apontando para os destroços no seu redor. Eu acreditei que confessar ia me libertar, mas eu só consegui ferrar a minha própria vida. A Mércia se aproximará, tentando acalmar ele. Oh, meu filho, se acalma, pelo amor de Deus! Pedirá ela, segurando seu rosto entre as mãos. Olha, ouve a mamãe, Mavi. Você tem dinheiro, tem poder. Você acha mesmo que eu vou deixar que te prendam? Eu não vou deixar que você passe um dia sequer naquele lugar imundo. Ela apertará seus braços, tentando manter ele focado. Olha aqui pra mamãe. Eu vou contratar o melhor advogado, Mavi. O melhor que existe. Isso não vai dar em nada. Confia em mim. Mas Mavi afastará as mãos da mãe com um movimento brusco. Não é isso que eu quero, Mércia! Gritará ele, os olhos brilhando de desespero. Preciso recomeçar minha vida, cara. De um jeito certo, eu preciso, sem mentira, sem manipulação e sem fugir das minhas próprias merdas. Mércia sentirá o peito apertar
ao ouvir aquelas palavras. Seu filho sempre foi a sua melhor arma e sempre teve a mente afiada para escapar de qualquer situação, mas agora ele estava jogando tudo fora. Mavi, escuta o que você está dizendo, insistirá a mulher, tentando segurá-lo pelos ombros. Você quer ir pra cadeia, meu filho? Você enlouqueceu? Ele a encarará por um instante, os olhos carregados de um peso que nunca havia sentido antes. Eu já estava preso fazia tempo, mãe, dirá, sua voz saindo mais baixa. Eu estava preso em mim mesmo. A Mércia sentirá o coração despencar. Mavi, sussurrará quase implorando, mas ele não a ouvirá mais. Sem pensar duas vezes, pegará as chaves do carro e sairá do escritório, sem olhar para trás. Mércia correrá atrás dele pelo corredor, gritando seu nome, mas ele continuará andando e decidido. Mavi, volta aqui! Você não pode fazer isso! Mas esse moleque... Ele abrirá a porta do elevador e entrará. Antes que ela consiga alcançá-lo, as portas se fecharão diante de seu rosto. Desesperada, a Mércia levará as mãos à cabeça, sentindo o descontrole tomar conta dela. Meu Deus, ele enlouqueceu! Sussurrará para si mesma. A Mércia andará de um lado para outro pelo escritório revirado. Seu coração estava martelando contra o peito. Maldito seja! Mavi, você sempre foi teimoso, viu? Murmurará para si mesma, passando as mãos pelos cabelos e completamente desesperada. Sem mais opções, ela pegará o celular e, com dedos trêmulos, discará um número que não estava salvo. Mas ela conhecia muito bem. A chamada será atendida no segundo toque. Alô, eu preciso de um favor, dirá ela sem rodeios. A voz do outro lado responderá com frieza. Que tipo de favor? Mércia fechará os olhos por um instante e, respirando fundo, ela dirá: contenha o Mavi. Ele tá indo pra delegacia se entregar e eu não posso deixar que isso aconteça. Ordenará a Mércia com a voz carregada de urgência. O homem do outro lado soltará um riso seco. Você quer que eu faça ele mudar de ideia ou que ele simplesmente desapareça por um tempo? Os olhos de Mércia brilharão e ela apertará o telefone contra o ouvido. Eu quero que ele suma. O homem soltará um longo suspiro. Vou cuidar disso, deixa comigo. Responderá antes de desligar o telefone. Mércia abaixará o celular lentamente, tentando controlar a angústia que tomava conta de seu peito. Você não vai jogar sua vida no lixo, Mavi. Não enquanto eu estiver aqui. Sussurrará para si mesma. Enquanto isso, o embate entre Molina e Rodá atingirá seu ápice. Os dois rolarão pelo chão da cabine do barco, trocando socos violentos. O som dos corpos se chocando ecoará por todo o espaço apertado, enquanto vários móveis se quebravam ao redor. Eram taças, enfeites de vidro e bebidas caríssimas caindo no chão. O Rodá então acertará um golpe forte no rosto de Molina. Ele irá cambalear para trás, levando a mão no queixo. Você sempre foi um idiota impulsivo. Cuspirá Molina.
sentindo uma dor intensa no rosto. Ele então limpará o sangue no canto da boca e dirá: "E é por isso mesmo que hoje você vai perder." O vilão se jogará sobre Rudá com toda a sua força. Os dois então baterão contra a parede de metal do barco. O Caissara tentará imobilizá-lo, mas Molina conseguirá se soltar e avançará diretamente em direção à mesa onde estava a sua arma. Rudá perceberá a movimentação estranha e pulará sobre ele, agarrando seu braço de forma violenta. Os dois então travarão uma luta extremamente brutal pelo controle da arma. Seus músculos já estavam tensos na disputa. E então, o disparo ecoará no ar. Por um segundo, o tempo parecerá congelar. Os olhos de Rudá se arregalarão e um grande choque atravessará o seu corpo. O Molina estará sorrindo satisfeito, mas o Caissara cambaleará para trás, a respiração falhando. Seu corpo baterá contra o corrimão do barco e antes que ele pudesse reagir, cairá diretamente na água fria do mar. Um grande barulho será ouvido. As ondas engolirão o corpo de Rudá na escuridão da noite. Molina ficará parado por um instante, observando as ondulações na superfície da água. Então ele soltará uma gargalhada baixa e satisfeita, guardando a arma em seu bolso. "Isso foi bem mais fácil do que eu imaginava", murmurará de forma fria para si mesmo, balançando a cabeça com deboche. Na trama, um mês se passará. O tempo avançará sem que Molina enfrentasse qualquer consequência por todos os seus crimes. O vilão, agora mais cauteloso, terá passado as últimas semanas escondido, planejando a sua brilhante fuga do país. Com a polícia apertando ele sabia que permanecer por ali mesmo era um risco gigante. E ele não estava disposto a correr. A noite estará silenciosa quando Molina entrará em um galpão abandonado no porto. Um ponto de encontro seguro para acertar os últimos detalhes da sua partida. O seu contato o aguardará do outro lado da mesa, contando o dinheiro que ele receberia para garantir a fuga do criminoso. "Bom, olhando aqui, aparentemente está tudo certo, Molina", dirá o homem, deslizando um envelope com documentos falsos. "Passaporte novo, identidade nova. Seu voo sai em 2 horas. Daqui a pouco, ninguém nunca mais vai ouvir falar de você." O vilão, então, ansioso para sua partida, pegará o envelope e abrirá, conferindo a sua nova identidade. Ele ficará extremamente satisfeito. Molina se levantará sem se preocupar. "Eu preciso encerrar um assunto antes de ir. Só vou dar um último adeus." Dizendo isso, ele sairá do galpão e caminhará para o carro estacionado ali perto. Seu plano parecia perfeito. Tudo estava armado para que a sua fuga fosse definitiva. O que ele não esperava era que a sua despedida fosse ser muito diferente do que ele imaginava. No instante em que Molina abrir a porta do carro,
uma silhueta emergirá das sombras. E um grande golpe certeiro atingirá ele no rosto. Molina cambaleará para trás, levando a mão ao local atingido, completamente pego de surpresa. Antes que ele pudesse reagir, uma segunda pancada derrubará ele no chão. Molina tentará se levantar, mas um peso sobre o seu peito o manterá no lugar. Quando finalmente conseguir abrir os olhos e encarar seu agressor, sua expressão se deformará em puro terror. Não, isso não é possível. Balbuciará Molina, sem acreditar no que estava vendo. Rudá estará de pé, bem diante dele, vivo e forte. Surpreso em me ver, Molina? Zombará o Caiçara, inclinando ligeiramente sobre o vilão. Você acha mesmo que um tiro e um mergulhinho ia ser suficiente para acabar comigo? Molina tentará se soltar, mas Rudá empurrará ele novamente com mais força. O Caiçara soltará uma risada seca. Agora eu vou acabar com você, Molina. Em questão de segundos, sirenes começarão a ecoar pelo porto e carros da polícia cercarão a área. O vilão arregalará os olhos. Ele tentará fugir, mas Rudá será mais rápido, segurando ele pelos braços e empurrando contra o capô do carro. E agora, você gostaria que o Rudá recebesse uma nova chance e sobrevivesse no final? Sim ou não? Entre a Mércia ou Molina, quem você considera pior? Vote aqui nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para vocês mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e se inscreva no canal para receber todos os vídeos publicados da novela. Até mais!